saber diferenciar a má fase do atacante de que ele não presta é muito importante. O Verratti é um jogador que ele tem 112 jogos com a camisa do Vasco, 53 gols marcados e 6 assistências, ou seja, ele tem 59 participações em gols em 112 jogos. Isso dá uma média aí de mais de meio de participação em gols desde que ele estreou com a camisa do Vasco. Ele sim vive um momento ruim, ele sim vive um momento em que, obviamente, os gols que ele sempre foi acostumado a fazer e ele não tem conseguido fazer mais, fazem falta. O Vasco foi prejudicado no jogo contra o Grêmio, porque o Verratti perdeu o gol. Contra o Internacional ele não só perdeu o gol, mas ele também acabou entregando o gol para o Carboneiro. No jogo, diante do CSA, ele também perdeu uma grande oportunidade no segundo tempo. Mas, gente, futebol tem memória curta. O Verratti já salvou o Vasco diversas vezes. Má fase, todo atacante passa. O Pedro passa, o Cano passa, o Tiquinho já passou, o Igor Jesus em algum momento ficou também nesse momento de não conseguir fazer o gol. Nós defendemos então, assim, ele aqui, né? Cara, mais respeito com um cara que já fez muito pela camisa do Vasco, por um cara que foi importantíssimo para não fazer o Vasco cair em 2023. Se o Vasco fez alguma campanha decente em 2024, tem muito a ver com o Verratti. Então, de verdade, vamos ter paciência com um cara que se entrega, que se dedica, que ama o Vasco e que já fez de tudo com essa camisa, que foi possível dentro desse contexto para poder ajudar. O Verratti é um cara que ama o Vasco, que se dedica o tempo inteiro. E em algum momento essa má fase vai passar. Então, nesse momento, eu acho que é muito mais um papel do torcedor de apoiar o Verratti do que tentar tirar ele do time, do que... pô, Pedro, você tá protegendo o Verratti. Não, gente. Se a gente tem que reclamar alguma coisa, é com a diretoria que não entregou um centroavante reserva. O time não tem centroavante reserva. Verdade. Então, assim, o Verratti é um cara que tem 36, 37 anos, que joga 50 jogos por temporada e continua se dedicando pelo Vasco da Gama. Essa má fase vai passar, cara. Lembra do que eu tô falando. Mas tem alguém resmungando dele? Alguém? Tem muita gente resmungando dele. Gente, mas não pode. Olha, o Verratti, e além de tudo isso que você falou, em momentos cruciais e difíceis para a história do Vasco, ele fala, eu resolvo aqui, que a gente tá falando que quando o time tá chacoalhado, internamente no vestiário, tem personagens muito poderosos pra segurar a peteca, pra deixar não cair. E o Verratti foi esse cara e desde que ele chegou no Vasco da Gama. A gente tem que entender que nenhum camisa 9, vai passar o ano inteiro, anos consecutivos, marcando o tempo inteiro. Sim. Né? Ou ele vai participar de uma outra forma, que não é colocando a bola na rede, ou às vezes ele vai experimentar ali alguns jogos que depois, quantas vezes já vimos essa cena aqui no futebol? Sai. Que o cara faz o gol, porque realmente às vezes dá uma nhaca no 9, que é natural o Vene Casagrande. Reclamar do Verratti beira a loucura, o Vene. O pior é que eu tenho acompanhado nas redes sociais muitos torcedores do Vasco reclamando do Verratti, pedindo a saída dele do time titular. Isso? Que eu loucura. acho isso um absurdo. Eu até entendo pedir a saída dele em determinados jogos durante o jogo. Isso aí. Eu acho que faz sentido. Isso aí. Por características de jogo, estilo de jogo, até mesmo como o adversário está atuando. Agora, pedir a saída do Verratti do time titular, para mim não faz o menor sentido. Se tivesse alguém à disposição que pudesse fazer o que ele faz, beleza, eu até aceitaria. Mas não tem ninguém e ele faz muito bem. Não é porque ele não está conseguindo fazer gol que ele não está jogando bem. Tudo bem que ele caiu um pouco de produção, isso é bem verdade. Que é ele natural. já viveu momentos melhores, mas nem Cristiano Ronaldo e Messi vão viver sempre no auge 100%. O Verratti, ele caiu assim como o time do Vasco caiu. Não foi só ele que caiu. Se só ele tivesse caído de produção, a gente poderia debater isso. Agora, tirar o Verratti do time titular, pra mim é loucura. E o ponto maior Vene, quando o Vasco estava mal, ele estava bem. Sim. Porque no início do ano, verdade. ele continua, inclusive, sendo o artilheiro do Brasil. Ele é o artilheiro do Brasil, ele tem 20 anos. E ele tem uma característica que eu, assim, considero fundamental. Ele chama responsabilidade, gente. Muito. Mesmo no momento ruim, ele chama responsabilidade. Ele é aquele clássico camisa 9. O que o vai Vene passar. falou pra mim é o resumo. Ele não pode ser intocável. É isso ele não aí. pode jogar 90 minutos todo jogo. É aí eu discordo do Diniz plenamente. Agora, achar que o Verratti é um problema pro Vasco, mas não é mesmo. Por exemplo, naquele jogo que teve a expulsão da Copa Sul-Americana, que ele tirou o GB. Ele poderia ter tirado... E eu até falei, ia poderia fazer ter tirado muito o mais Verratti, sentido né? Porque... se ele tirasse o Verratti. Até pelo estilo que vira o jogo quando isso. você tem um a menos, né? A saída da fuga é muito de velocidade. É isso, exatamente. E não é o grande forte do Verratti. Eu lembro, Exatamente. foi esse jogo. Olha aí.